Caiu seu 13º e você tá pensando no que fazer com essa grana extra, né? A gente sabe como é, dá vontade de gastar tudo de uma vez, mas calma, respira. Será que compensa mais usar esse valor para quitar as dívidas, organizar aquela viagem dos sonhos ou investir? Hoje a Serasa vai te ajudar a organizar as finanças e tomar a decisão mais inteligente para usar o valor do 10º, considerando 5 cenários possíveis. E de quebra, ainda te ajudar a calcular o seu 13º com uma dica especial. Eu sou a Duda e você tá no Serasa Ensina, o canal oficial da Serasa para aprender tudo sobre educação financeira. Já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo novo e bora de aula! Antes de qualquer coisa, vamos lembrar o que é o 13º? Ele funciona como um salário extra e é um direito garantido pela Lei nº 4.090, criada em 1962. Vale para quem trabalha com carteira assinada, ou seja, sob o regime da CLT. E aposentados e pensionistas também têm direito a esse benefício. E como ele é pago? Geralmente, o 13º vem dividido em 2 parcelas. A primeira deve ser paga entre 1º de fevereiro até 30 de novembro. Já a segunda parcela até dia 20 de dezembro, já com os descontos de INSS e imposto de renda quando aplicável. Mas caso o dia 20 caia no final de semana ou feriado, a lei prevê que o pagamento seja antecipado para o dia útil anterior. Nesse ano, em 2025, por exemplo, o dia 20 de dezembro cai num sábado, então o pagamento deve ser feito até dia 19 de dezembro, que é uma sexta-feira de dia útil. Bom demais, né? Ah, e em alguns casos, o trabalhador também pode solicitar a antecipação do 13º ou até o pagamento em uma parcela única, mas isso só acontece se houver acordo coletivo ou alguma política interna da empresa. Ok, agora que você já entendeu o que é o 13º e por que ele existe, agora vem uma parte ainda mais importante: como usar esse dinheiro de forma inteligente e estratégica. Para isso, nós vamos olhar para 5 cenários possíveis que podem te ajudar a decidir o que fazer com esse dinheiro extra. Que tal quitar as dívidas ou planejar o início do próximo ano? Talvez criar uma reserva de emergência, aprender a investir ou tirar aquela tão sonhada viagem do papel? O segredo é entender o seu momento financeiro e o que faz mais sentido agora. E já que te contei esse segredo, vamos falar sobre todas essas possibilidades. Se você tem dívidas, especialmente com juros altos ou aquelas que estão negativando o seu nome, essa deve ser a sua prioridade número 1. E por quê? Porque esse tipo de dívida funciona como um relógio que gira sem parar. O ponteiro não para e quanto mais ele se movimenta, quanto mais o tempo passa, mais os juros aumentam. Então a ideia é quitar as dívidas logo para que não aumentem mais. Se você usar o valor do seu 13º para quitar essas dívidas, você evita que os juros comam seu orçamento nos próximos meses. Vamos a um exemplo para você entender melhor. Suponha que você recebeu R$3.000 de 13º. Você está devendo R$1.500 no cartão e tem outra dívida de R$800. Para quitar essas duas dívidas, você precisa pagar o valor de R$2.300. Desse valor total que você vai receber, de R$3.000, então te sobram ainda R$700. Nesse caso, sobra até uma graninha para você aproveitar o fim do ano, olha só. Ah, e se você tem mais dívidas e não sabe qual priorizar na hora do pagamento, identifique e priorize aquelas que têm maior taxa de juros ou a que está negativando o seu nome. O cartão de crédito, por exemplo, pode cobrar mais de 400% ao ano de juros rotativos, então toma cuidado com isso. Priorize quitar essas dívidas e só depois passe para os outros cenários. Isso é importante porque você recupera o controle da sua renda e com as contas em dia, o seu salário volta a ser seu. Ai, mas o que acontece se eu tô com dívidas que preciso quitar, mas quero usar o valor do 13º para viajar? Bom, o início do seu ano pode ser bem pesado e você pode acabar entrando de novo no vermelho. Não se esqueça que além das dívidas que você ainda vai pagar, terão outras contas chegando, como IPTU, IPVA e outras parcelas. Por isso, assim que o valor do 13º cair, se você tiver dívidas, siga esse passo a passo simples. Liste todas as suas dívidas, veja quais têm os juros mais altos ou aquelas que estão negativando o seu nome e use o 10º para quitar ou pelo menos negociar essas dívidas primeiro com prioridade. Quer saber? Vai por mim. Se fizer isso, seu bolso agradece. Agora vamos a uma segunda possibilidade. Mesmo quem não tem dívidas costuma sentir o peso de janeiro chegando, porque ele sempre vem acompanhado de uma grande lista de despesas. IPVA, IPTU, matrícula e material escolar, seguro do carro, renovação de planos e diversas outras taxas. Muita gente se esquece que essas contas se repetem todo ano, mas ainda assim elas pegam as pessoas de surpresa por não incluírem no seu orçamento mensal. Por isso, quando o seu 13º cair na conta, pense no futuro. Separar uma parte dele para essas despesas é uma decisão muito importante e inteligente. Sabe por quê? Essa é fácil, porque assim você evita começar o ano com novas dívidas que podem comprometer a sua vida financeira durante os próximos meses.
E além disso, pagar à vista ou antecipado costuma trazer alguns descontos, que podem variar de 5% a 10% no valor dos tributos como IPTU e IPVA. Esse planejamento também traz um benefício psicológico poderoso. Você entra em 2026 sem o estresse de ver as contas acumulando, com paz mental. Primeiro, monte uma lista ou uma planilha e anote todas as despesas que chegam no começo do ano e quanto custa cada uma. Some todos esses valores e veja quanto você precisaria guardar do 13º que você recebeu. Mesmo que não cubra tudo, já ajuda muito. Crie um espaço separado para guardar esse dinheiro. Pode ser uma conta digital ou uma caixinha com o nome Despesas de Janeiro. Assim você não mistura o dinheiro e evita gastar sem perceber. E se conseguir, aproveite os descontos de pagar à vista. IPTU, IPVA e seguros costumam abater valores para quem antecipa o pagamento. Te garanto que se fizer tudo certinho, com o tempo isso vira rotina. E aí você não passa mais sufoco em janeiro. De pensar na sua segurança financeira, aquele dinheiro que te protege quando as coisas fogem do controle. E acredite, acontece mais do que você imagina. Um eletrodoméstico que quebra, uma despesa médica inesperada, o carro que precisa de conserto ou até uma situação mais séria como uma demissão. Como se preparar? Bom, é aqui que entra a reserva de emergência. Ter uma reserva é o que te impede de recorrer a empréstimos caros ou a cartão de crédito quando surge um problema. O ideal é que essa reserva cubra de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Isso significa o seguinte: se por algum motivo você ficasse sem renda amanhã, essa reserva seria suficiente para manter o seu padrão de vida por um tempo, pagando todas as contas sem precisar se endividar até você conseguir recuperar a sua renda. A ideia é começar com o que tem e ir reforçando aos poucos sempre que possível. Por exemplo, a Joana recebeu R$5.000 de 13º. Ela já usou uma parte para pagar o cartão de crédito e separou o dinheiro para o IPVA e para o material escolar dos filhos. Desse total, sobrou R$1.200. Em vez de gastar tudo, ela decide aplicar esse valor para iniciar sua reserva de emergência. Ela abre uma conta digital gratuita e aplica tudo em investimento de liquidez diária. E o que isso significa? Que ela pode sacar o dinheiro a qualquer momento sem perder rendimento nem pagar multa. Pronto! Caso ela precise desse dinheiro por uma emergência real, não vai precisar se endividar. Para aumentar essa reserva de emergência, a Joana pode separar uma porcentagem do valor que recebe por mês e guardar sempre que possível. O ideal é separar sempre de 10 a 20% do que você ganha mensalmente, mas se for muito, comece com o que cabe no seu bolso hoje. O importante é manter a constância. Além disso, evite aplicações de risco para reservas. A função aqui é segurança e acesso rápido, não rendimento alto. E para te ajudar, defina uma meta. Por exemplo, eu quero ter 3 meses das minhas despesas até o fim do ano. Quero juntar tantos reais em 6 meses. Isso dá propósito ao seu planejamento. Se você já entrou bem nos cenários anteriores, com as dívidas quitadas, início do ano planejado e reserva de emergência criada, então você está em posição de fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Mas atenção, investir exige cuidado. Então vamos falar sobre como começar com segurança. Primeiro, defina qual é o seu perfil e qual é o seu objetivo. Você quer fazer uma viagem, comprar algo em prazo mais longo ou garantir uma aposentadoria mais tranquila? Isso é o seu ponto de partida. Segundo, comece com investimentos simples e seguros. Se for a sua primeira vez investindo, prefira produtos de baixo risco e fácil acesso, como Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária ou contas digitais que rendem 100% do CDI. Esses investimentos têm rendimento melhor que a poupança e são ideais para quem quer começar sem medo e com segurança. E atenção, evite colocar todo o dinheiro em aplicações arriscadas sem entender o funcionamento. E terceiro, em vez de aplicar tudo em um único lugar, você pode experimentar dividir o valor do seu 13º em partes. Por exemplo, uma para curto prazo, como uma viagem, outra para um médio prazo, como um projeto futuro, e outra para longo prazo, como a aposentadoria. Dessa forma, você cria 3 objetivos claros e cada um rende no tempo certo. Isso! E assim o seu 13º pode ser o primeiro passo para construir um futuro financeiro mais estável. E que tal usar o seu 13º para realizar um sonho? Quem sabe planejar aquela tão sonhada viagem ou uma reforma na casa? Para fazer isso, você primeiro precisa de algo muito importante: transformar esse sonho em uma meta financeira real. Isso significa que, no lugar de só pensar, quero viajar, você precisa definir valores e prazos. Por exemplo, quero fazer uma viagem que custa R$ 2.400 e quero fazê-la daqui a 8 meses. Então você pode usar uma parte do 13º como um pontapé inicial e guardar um valor todo mês para
transformar esse sonho em realidade. E uma dica, guarde esse dinheiro em um lugar separado. Eu sei, a gente já falou sobre isso alguns minutos atrás, mas serve para esse caso aqui também. É dessa forma que você consegue saber se tá próximo de realizar esse sonho e evitar gastar esse valor com outras coisas. Você entendeu, né? Quando a gente transforma um desejo em uma meta com número e data, ele deixa de ser um sonho distante e se torna um projeto com plano. Ah, e antes de terminar o vídeo, você pular para outra que vai mais uma dica para te ajudar. Se você ainda tá em dúvida do quanto vai receber de 13º salário, você pode simular o valor pela calculadora da Serasa. É só acessar pelo link que tá aqui na descrição e preencher com algumas informações, como o valor do salário bruto, número de meses trabalhados, número de dependentes e o número de parcelas, se é a primeira, a segunda ou uma parcela única. Daí é só clicar para calcular e você tem uma média do quanto você pode receber de 13º. É ótimo para se planejar, né? Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem também tá na dúvida de como organizar o valor do 13º que vai receber e se ficou com alguma dúvida, comenta aqui no vídeo que a gente responde. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal da Serasa e seguir a gente nas redes sociais para acompanhar mais conteúdos como esse. Até a próxima, tchau!